2024 seja um ano de muito crescimento, possamos crescer na graça, no conhecimento do nome do Senhor, através das aulas que serão ministradas aqui. Vamos orar, em nome de Jesus, pela aula. Senhor Deus e Pai, vemos agora em Tua presença, primeiramente te agradecer, Pai, por mais um dia estarmos na Tua casa, Pai, pelos Teus livramentos, pelo Teu cuidado, Pai, nessa semana, Pai, que o Senhor mais uma vez nos guardou, nos supriu, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nessa manhã, Pai, estar enchendo a nossa vida, Pai, de ânimo, de fé, de sabedoria, Pai. Hoje possamos aprender mais de Ti, ouvir a Tua voz, entender, Pai, o Teu chamamento, Pai, entender, Pai, a Tua vontade para nossas vidas, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, toda artimanha do diabo, toda armadilha caia por terra em nome de Jesus, Pai, contra aqueles que estão vindo, Pai. Senhor, traga em segurança, Pai, que seja um domingo abençoado na Tua casa, Pai. Oh, Deus, usa a minha vida, que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocou ao coração daquele que escreveu essa lição, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma manhã abençoada na Tua presença. Amém. Glória a Deus, estamos na 12ª lição, dessa revista que falou muito ao nosso coração, veio trazendo muita luz, sobre alguns assuntos bastante atuais, algumas polêmicas, ideologias, Ela foi uma revista que realmente esclareceu muito a visão de Deus com respeito a tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, aos movimentos. E agora, na parte final, ela traz para a gente agora a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta. E essa lição é bastante interessante e ela traz justamente essa questão, Então, dado todos os confrontamentos, todas as contraposições da Bíblia quanto aos movimentos, quanto às ideologias, agora a gente tem que saber qual é a nossa posição de fato como igreja, o que Deus espera de nós. E essa lição fala sobre isso. Ela tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo, Nós cremos e temos a fé num Deus que é vivo, Que não é de pedra, que não é de pau, que não é uma imagem feita por mãos humanas, é um Deus que é vivo e eficaz, E que temos visto em nossa vida esse Deus operando. Separei dois vídeos aqui, o Rogério vai me ajudar, sobre algumas coisas que falaremos nessa aula. O primeiro é um vídeo acerca de uma conversa que Jesus tem com os fariseus, muito famosa lá, registrada em João capítulo 8. E Jesus é o nosso Deus, Jesus é o Deus encarnado, é aquele que nos permitiu viver esse momento aqui em comunhão e crer que Deus é vivo, Ele foi exatamente a imagem e semelhança desse Deus todo-poderoso, soberano que é, E aí Jesus traz nessa conversa um posicionamento muito interessante, nós existimos, Deus é, Então, quando ele fala eu sou, ele já traz justamente isso, que ele é uma representação atemporal da divindade, Então, ele sempre foi, o verbo se fez carne, Então, ele sempre existiu desde o começo com Deus, e ele se apresenta dessa forma, se posiciona dessa forma para os fariseus ali, confrontando-os, E é uma passagem que ela tem algumas das frases aí mais conhecidas de Jesus no tempo que ele passou nessa terra. Vamos disparar daqui a pouco. Amém. Foi? Vamos lá. Dá play. Quer desligar e ligar o projetor?
Tá piscando, né? Como o som vai estar aqui, de repente dispara, né? Vai, 1, 2, 3 e... Não foi? Quando voltar, pode clicar ali que... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me e buscar-me-eis. Só pra igualar. Só pra igualar o... Vê quantos segundos tem aí. Não, vê quantos segundos tem. Vê qual é. Mexe no mouse. Pode deixar, pode deixar. E morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém, né?
Então, tem algumas frases aqui de Jesus que elas vão estar, né, nessa lição, principalmente quando a gente fala, quando ele registra, né, que se estiveres nas minhas palavras, né, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Essa lição traz justamente quem nós somos, né? Nós somos coluna e baluarte da verdade, né? Nós somos representantes da verdade que Jesus deixou. E ele, por mais de uma vez ali, fala em verdade vos digo, né? Então, é a verdade absoluta. Ele registra, né, que fora dele não há verdade, que fora dele somente a mentira, e o pai da mentira é o diabo, né? E basicamente essa aula vai falar justamente sobre quem nós somos e o que devemos ser em Deus, como representantes dessa verdade, como representantes de Cristo. Amém, irmãos? Aí outro vídeo, uma ministração que eu acho linda, né? Num álbum aí do Fernandinho, que basicamente também vai registrar aí o que é o nosso Deus, né? O que é o Deus da Bíblia, né? O que é o Deus que nós cremos. Vamos ver aqui, deixa eu só botar no ponto. Vamos lá, Rogério. 1, 2, 3. Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a ele. Ele é tudo que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o Yahvé, o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos Senhores. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, né? Esse é o Yahvé, nosso maravilhoso Deus. E nós somos representantes desse Deus, né? Muitas das vezes estamos deixando a vida, as circunstâncias da vida nos levar por um caminho em que não somos aquilo que necessariamente Deus gostaria que fôssemos, né? Não somos tudo aquilo que Deus gostaria que fosse, né? E muitos aí que representam deuses mortos, né? Tem feito mais do que a igreja, né? É uma realidade, uma verdade bastante dura, mas Deus sempre mantém a esperança em nós, né? Mantém a fé que nós faremos tudo aquilo que Ele sonha para as nossas vidas, amém? Então, sobre a aula, né? Então, o tema sendo a igreja do Deus vivo, lição 12, o texto áureo diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E a verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Amém? Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3. Me ajuda aí, Rogério, com versículo 14. Vamos ler na nossa...
nossa versão. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Então, Paulo registra: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Vamos agora em Efésios capítulo 5, versículo 25. Então, vamos ler desde o versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Então, existe um mistério aí, né? Que mistério é esse? É um mistério para o mundo, né? Para nós foi revelado essa verdade, né? E o que fazer com essa verdade? Basicamente esse é o grande tema aqui da lição. Efésios capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E, parênteses aí, né? Quantas igrejas estão aprovando as obras infrutíferas das trevas, né? Que tristeza, né? Conversei, né, nos últimos dias com uma outra pessoa que está numa igreja que tem permitido, né? E tem basicamente feito com que o povo não tenha exatamente a dimensão do que é santidade, né? Então, é uma igreja permissiva, né? Infelizmente, muitos estão enveredando por esse caminho. A Bíblia chama, né, de falsos mestres, né? Está muito claro na palavra de Deus que existiriam, mas é impressionante a quantidade, né? Quantas igrejas estão se permitindo aprovar as obras infrutíferas das trevas, né? Permitindo divórcio e casamentos, e permitindo o homossexualismo entrando na igreja. Então, até mesmo no púlpito, né? Então, é algo que realmente está muito complicado, né? Mas nós somos filhos da luz, precisamos andar na luz, precisamos orar por esses que têm permitido esse tipo de coisa. Então, continuando aqui no versículo 12, acho que já li, mas vamos ler de novo 11, então. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a régua é lá em cima, irmãos. A régua, a gente nunca pode perder essa verdade no nosso coração. A régua de Deus é lá em cima, né? Então a gente realmente tem que buscar no Espírito realmente essa vida de santidade, vida de busca. Não é nada fácil que estamos entre adultos, né? Sabemos que as circunstâncias, esse tempo que está cada vez mais difícil de remir, né? Muitas vezes nos envereda por alguns dias que deixamos de ter esse relacionamento profundo e deixamos nos levar por essas situações da vida, mas precisamos ter esse entendimento, né? De que em todo o tempo precisamos buscar sermos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo, né? Para sermos chamados de filhos de Deus. E aí vamos pular lá para o versículo 32, o último versículo dessa passagem, mais uma vez referindo-se ao mistério, né? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, para o mundo, a igreja, o relacionamento da igreja com Cristo é um grande mistério, né? E aí o mundo, não entendendo isso, ele coloca em pé de igualdade a religião, né? Então, nos trata como religiosos, ou trata a fé que nós temos como uma outra religião que deve ser aceita, ou deve ser interpretada como mais uma opção de religião. Quando nós sabemos que não é uma religião, é uma verdade, né? É uma vida. E essa certeza em nosso coração é que nos vai levar a ser realmente a igreja do Deus vivo, né? Porque o que nos diferencia das outras religiões ou das outros tipos de fé é exatamente que nós sabemos e cremos e temos visto um Deus vivo, né? Um Deus que é vida, né? Mas os deuses mortos não são vivos? São vivos, né? Existem os demônios. A questão é que eles não levam a vida, né? O único que leva a vida eterna é Jesus, como ele falou lá. Em verdade vos digo, aquele que guardar a minha palavra tem a vida eterna, né? Então, só em Deus, só no Deus da Bíblia, há vida. E nós temos essa informação e essa certeza em nosso coração que precisamos manifestar. E aí, com respeito ao que será tratado na aula com mais profundidade, é basicamente esse mistério, né? Esse mistério de Jesus, esse entendimento, o que foi nos aberto os olhos, o entendimento, os ouvidos, para entender esse mistério, e graças a Deus por isso, hoje o entendemos, mas para o mundo ainda é misterioso, né? As pessoas tentam pegar um conhecimento superficial da Bíblia e tentam manifestar o que é Cristo na visão delas, né? Então, hoje tem muito... está na moda de falar que, não, Jesus veio aqui e aceitou a todos, amou a todos, ele não traz para dentro do próprio discurso de Jesus, ou para a verdade do que foi o ministério de Jesus, exatamente o que ele veio fazer. Sim, amou a todos, sim, ou permitiu que todos se chegassem a ele, mas disse, vai, não peques mais, siga as minhas palavras, né? Seja meus discípulos. Então, esses textos fora de contextos é exatamente aquilo que é a superficialidade de quem é Jesus, porque para o mundo Jesus é um mistério. Não se entende com clareza as palavras de Jesus. Então, deturpam, né? Mas nós, graças a Deus, temos entendido e temos crescido nesse conhecimento. Amém, irmãos? Então, com respeito à expectativa da lição, diz assim, a igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer a identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, esta lição é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo.
Neste relacionamento que, como igreja, nos afastamos no mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. E aí tem 3 objetivos a lição. O primeiro é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E o terceiro, elencar as armas espirituais da igreja. Motivação da aula: vivemos num contexto de ataques que buscam desconstruir a fé dos santos. Entretanto, nesse contexto é que somos convidados a ser igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É tempo de ser igreja em qualquer lugar em que Deus nos levar. Então, esse momento, estamos vivendo o último ponteiro do relógio, né? A última volta do relógio. Então, nesse tempo, a estratégia do diabo agora é desconstruir verdades, né? Então, nada é verdade, o certo e errado tem sido descaracterizado, né? Então, as bases que nortearam a humanidade, né? Que nortearam os seres humanos por anos e anos, estão cada vez mais frágeis, né? A última estratégia do diabo, justamente criando esse movimento globalista, né? Esse movimento que traz realmente um espírito de anarquia, né? Onde não há lei, onde não há regras, né? Então, esse último movimento, nessa última estratégia do diabo, é a estratégia que vai levar até o reino do anticristo. E precisamos ter essa firmeza que a palavra nos leva, né? Que somos realmente essa coluna, né? Somos essa firmeza, esse baluarte da verdade do Evangelho. E aí a aplicação da aula: fazemos parte do corpo de Cristo. Assim devemos honrar a mensagem da cruz. Encontrarmos-nos santos, puros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Nesse sentido, zelo e integridade são características da igreja do Deus vivo, né? Então, mais do que nunca, eu não vos amoldeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, é mais do que nunca esperado que a igreja realmente tome essa posição, né? Para que recebamos aquilo para qual foi chamados, irmãos. Então, não adianta vivermos uma vida com a mente que tenha a fé em Cristo, mas as práticas que não traduzem isso. Então, se nos enganarmos, estamos enganando só a nós mesmos, né? Como a palavra diz. Porque Deus é luz, né? E todas as obras que fizermos e aquilo que estava como intenção do nosso coração será manifesto no juízo. Amém? Então, vamos lá para começar na revistinha. Introdução. Essa revista foi uma bênção, né? Foram aulas muito atuais, né? Assuntos muito interessantes e muito atuais. Tipo de revista que vale a pena ler com calma depois de novo, né? Remoer de novo cada lição, né? Foi muito interessante. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? Já preso em Roma, a ponto de ser morto. E ele escreve essa última carta aí ao seu discípulo querido, né? A Timóteo, chamando, dando a ele, passando o bastão, né? E trazendo a ele a memória de tudo aquilo que ele passou durante o tempo que estiveram juntos, né?
as últimas recomendações aí a Timóteo. Vamos lá em capítulo 2, versículo 24. Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Eu gosto sempre de trazer isso, né, principalmente quando tem um texto assim, que tem uma quebra, sempre trazer à memória que o texto ele não foi originalmente quebrado, né? O texto era uma coisa só, a quebra por versículos e capítulos veio muito depois, né? Para organizar e para conseguirmos achar, né? Como temos achado nesse momento. Então, mas a escrita foi uma sequência, né? Então, é importante que a gente vai passear aí do capítulo 2 para o capítulo 3 e a gente vai entender esse contexto aí que chega no capítulo 3, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 24 diz: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprimento da sua vontade. Então, aqui a expectativa é necessário que o servo do Senhor. Então, aqui não é um grupo de pessoas, não é o missionário, não é o pastor, não é o evangelista, não é o diácono, não. São todos os servos do Senhor. É esperado que não viva a contender, que seja brando, que seja instrutivo, né, que seja paciente e que discipline com mansidão aqueles que se opõem à verdade. Então, isso é esperado de cada um de nós, servos do Senhor, e traga justamente a palavra de arrependimento, que é justamente o que tem faltado muito, né? A igreja pregar arrependimento, santidade. Isso aí, irmãos, como diz o outro, está escasso no mercado, né? Graças a Deus estamos num templo, né? Estamos numa denominação, numa igreja que tem zelado por isso, né? Precisamos glorificar a Deus, porque não está fácil encontrar, não. E trazer as pessoas para voltarem à sensatez. Nesse momento, a gente vai ver a partir de hoje, né, dessa semana até o final da semana que vem, o que mais vamos ver é insensatez, né? As pessoas loucas, insensatas, fazendo loucuras na rua, fazendo loucuras para aparecer, né? E essas pessoas, elas precisam retornar à sensatez, né? Elas estão totalmente entregues à insensatez que o inimigo as leva, né? Aqui diz exatamente os laços do diabo, né? Então, é isso que se espera do servo do Senhor. E aí, então, dado esse contexto, vamos ver na sequência o que vai trazer. Então, está falando sobre os servos do Senhor, irmãos. Então, até agora ele não mudou o assunto. Saber, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a gente vive nesse momento, né? Nos últimos dias, né? Então, o que é esperado para os últimos dias para o servo do Senhor? Os versículos anteriores, né? Então, mais do que nunca, esse homens dos últimos dias são os homens que tem a humanidade que temos confrontado nesse momento. E o que é esperado do servo do Senhor nesse momento? Os versículos 24 a 26 do capítulo 2. Amém, irmãos? Então, esse é o grande recado, né? A grande palavra que Deus tem nessa aula para as nossas vidas, né? Precisamos ser esse servo que será aprovado, né? A Bíblia nos direciona, nos ensina justamente para sabermos sobre qual base Deus estará julgando no final.
né? Então, as bases sobre a qual Deus estará definindo, né, o destino eterno das nossas almas é justamente a sua palavra, né? Então, não podemos nos permitir estarmos desapercebidos dessas informações. Vamos lá para o ponto 1, tópico 1.1, a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus, em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então, outro ponto importante, precisamos ter sempre em mente que somos criaturas de Deus, né? Então, quem melhor conhece a criatura do que o Criador? Ninguém, né? Só você pensar em qualquer coisa que você tenha criado ou esteja criando na sua vida, a partir do momento que ela esteja pronta, quem é a melhor pessoa, né? Quem tem o manual da criação, né? Daquela criatura? É o Criador, né? Então, Deus ele tem o norte, o caminho para o sucesso, né? Mas a humanidade, os homens preferiram seguir o caminho da mentira. Mas existe um povo chamado e remido, né? Um povo santo, que Deus separou para levar a tua verdade em nome de Jesus. E esse povo somos nós. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 17. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, né, irmãos? Então, a responsabilidade conosco é grande, porque não é só... não somos especiais, né? Somos, sim, filhos de Deus, porque cremos e servimos a Ele e buscamos ser guiados pelo Espírito, mas a vontade dEle é que todos sejam salvos, né? Então, a responsabilidade nossa como dispenseiros, né? De Deus, dispenseiros da verdade, somos verdadeiramente levar essa palavra, levar como testemunho de vida a verdade de Deus ao mundo. Amém? Onde quer que estejamos. E diz assim, versículo 17, Efésios 2, 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quem são esses ambos, né? Judeus e gentios, né? Então estávamos longe e fomos evangelizados por essa paz de Cristo, né? Versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus tem nos edificado, tem nos santificado para a sua habitação, né? Precisamos crer que há um Espírito Santo em nossas vidas, né? Que tem relacionamento profundo com o nosso espírito, né? E isso nos traz a memória de que realmente precisamos nos permitir que esse Espírito Santo nos guie definitivamente em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, essa convicção, e é muito interessante falar sobre isso, porque no final o que Deus espera é só que nós permitamos, né, que Ele faça as coisas, né? Ele não requer que nós sejamos
não requer nossa sabedoria, não requer nossa inteligência, não requer que nós façamos nada do que permitir que Ele faça através de nós, né? Então, esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus que tem para nós esses direcionamentos de como viver e como ter o sucesso nessa terra para alcançarmos a vida eterna. Vamos lá agora em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Outra ordenança aí, né? Precisamos ter muito cuidado com isso também, né? Principalmente os jovens, né? Aqueles que têm aí muitos relacionamentos, né? Na escola, na faculdade. Claro que nós também, né? Em nossa circunvizinhança, no nosso trabalho, temos que ter cuidado com isso aqui, que Deus nos ordena expressamente, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, o que Deus espera é que nós nos retiremos mesmo, nos ponhamos em separação do mundo. Vamos voltar lá agora para o ponto 2 do tópico 1. Coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. E aqui é muito interessante porque ele troca, né, a igreja com I maiúsculo para a igreja do I minúsculo, né? Então, se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja com I minúsculo deixa de ser o sal da terra. Então, deixamos de ser a igreja que Deus disse que nós seríamos, né? O sal da terra e a luz do mundo. Então, uma vez que corrompemos a verdade, que não defendemos, que não propagamos, que não testemunhamos, que não somos verdadeiramente testemunhas de Deus, né? Usados e buscando seguir essa verdade, deixamos de ser aquilo que Deus, que o Espírito Santo e que Jesus disse que nós seríamos, que é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos lá em Judas, versículo 3. Uma epístola curta, mas bem forte, né? Judas, versículo 3. Muitos falam, né? Ah, Deus não precisa ser defendido, né? Deus é Deus, né? Não precisa de defesa. Irmão, isso é totalmente errado isso. É claro que Deus precisamos defender o nosso Deus, precisamos defender a verdade, precisamos. Vários apóstolos, vários profetas, várias pessoas morreram em favor desse evangelho, né? Todos os apóstolos do Cordeiro basicamente morreram
foram sentenciados defendendo o evangelho. Então, não existe isso, né? Aí, olha que traz essa epístola de Judas. É dever cristão pelejar pela fé. Então, precisamos nos opor ao inimigo, irmãos. Então, somos os representantes de Deus, não podemos nos eximir dessa responsabilidade, né? Amém? Jesus advoga por nós perante Deus, mas nós somos representantes de Deus nessa terra. Então, precisamos ter esse relacionamento dessa via de mão dupla, né? Porque senão fica muito fácil. Ele diz assim, ó, versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Claro que, né, ele traz diligência, né? Não é chegar você na rua, começar a ser ignorante com as pessoas. Nunca é esperado isso, né? Sempre com sabedoria, né? Porque Deus é sábio, né? E nos tem colocado sabedoria em nossa boca. Então, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem e graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, é exatamente o que está acontecendo, né? Então, o pessoal tem pregado uma graça que ela se transforma em libertinagem, né? Então, irmãos, hoje, cada vez mais que lemos a palavra de Deus, nós nos colocamos, né, como a Bíblia é atual, né? Cada vez mais parece que foi escrita para hoje, né? Parece que foi escrito hoje, né? E no final porque foi escrita por Deus, né? Foi escrita pelo Espírito Santo, que não depende, não está preso ao tempo, né? Então, essa transformação em libertinagem da graça de Deus é exatamente o que temos visto hoje, né? Temos visto cada vez mais essa libertinagem entrar na igreja por indivíduos que se introduziram com dissimulação. Não? Então, a palavra é bonita, né? Soa bem aos ouvidos, né? A princípio parece de Deus, mas quando vemos o cerne ali, o objetivo central, muitas das vezes passamos a entender que o Espírito Santo não tá nesse meio, não está nessa mensagem, nessa ação, nessa direção. Amém, irmãos? Então, precisamos batalhar com diligência, né? Aguardar a fé, né? A fé e a prática da santidade, né? Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Então, exatamente o tempo que nós estamos vivendo. É impressionante como a Bíblia é atual, né? É cada vez mais atual. E assim será, porque são palavras firmadas no céu, né? Nunca passarão. Vamos lá agora para o ponto 3, o mistério da piedade. Diz assim: a verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da verdade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Amém, irmãos? Então, esse mistério foi a nós revelado. E interessante que essa passagem, né, o mistério da piedade, ela foi uma passagem sobre a qual eu trouxe uma reflexão há 2 anos atrás, em fevereiro de 2022, e eu resgatei essa reflexão e trouxe para cá 2 capítulos que a gente ouviu naquela época, e Deus me
me guiou a trazer para os irmãos novamente, porque alguns aqui não estavam, né? Inclusive. Diz assim, ó, texto retirado da palavra ministrada em fevereiro de 2022. A palavra piedade tem como significado compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia, e significa devoção, amor pelas coisas espirituais, sendo uma virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Então, se a piedade é um mistério, passamos a entender que existem dúvidas existenciais, medos e desconfianças que acompanham essa palavra, que a tornou não só um mistério, mas um mistério evidente ao ser humano. Portanto, o homem tornou a compaixão pelo sofrimento alheio, a misericórdia, a devoção a Deus e o amor ao culto que lhe é devido um mistério para si mesmo. Então, o que Paulo instruiu a Timóteo foi o seguinte, em outras palavras: olha, tenha uma coisa na sua mente e traduza nas suas atitudes. Você conhecerá pessoas que não fazem ideia do que é piedade e a elas só existe uma resposta: Jesus. Né? Então, as pessoas não têm ideia do que é a verdadeira verdade e para elas só existe uma pregação, uma resposta: Jesus, né? Realmente Jesus por completo e não o Jesus fora de contexto, né? O homem, ao longo da sua história, tem plantado o pecado da cobiça, do amor ao dinheiro, do poder, não importando as circunstâncias, da indiferença com seu semelhante, do assassinato e etc. E recolhe, desde então, a incompreensão da única verdade de Deus, que é Jesus. Deus tem um particular com cada um, mas quando ele olha para a terra como um todo, vê apenas duas classes de pessoas: aqueles que estão com entendimento de Cristo coberto e os que estão encobertos. E com certeza é penoso ao seu coração, o coração de Deus, ver que a maioria está no primeiro grupo, dos que estão com o entendimento coberto. Mas, infelizmente, muitos destes estão ou já estiveram dentro das igrejas. Né? Então, é aquela história, né, do seu estado, né, o segundo estado passa a ser pior do que o primeiro, né, porque já estiveram dentro da casa do Senhor, mas se permitiram ser levados pelas armadilhas do diabo. E nós, que entendemos hoje o Evangelho de Cristo, não somos melhores que ninguém. Apenas tivemos nossos olhos espirituais abertos e passamos a compreender a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se estamos na presença do Senhor, enganando alguém, só pode ser a nós mesmos, porque no juízo será Deus e eu, Deus e você. Amém, irmãos? Então, é muito complicada essa situação, porque no final, quem está de pé, cuide para que não caia, né? Então, esse é o cuidado que precisamos ter, né? Por isso que não podemos achar, né, nenhum tipo de altivez pode entrar em nosso coração, porque no final somos dependentes de Deus em todo o tempo, né? Até o último dia de nossas vidas. Amém? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Mais um apóstolo, né, reafirmando, animando, né, aqueles que creram no Evangelho e informando quem somos. Diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo... Espera aí, deixa eu ver se eu anotei certo. 1 Pedro capítulo 1... Ah, não, é segunda. Não, é isso mesmo, primeira. Mas é 25, não, é 24. Acho que eu não tenho errado aqui, irmãos. É 1 Pedro capítulo 2 mesmo, versículo 1. Tem capítulo 1, versículo 25, não sei porquê. Diz assim,
Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, que eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, então, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nos coloca lá no alto, né? Nos enche, né? Nossa, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas com o objetivo, né? Então, precisamos ser igreja em todo o tempo, irmãos. Não é fácil, é uma luta contra a carne, né? O tempo todo dia, mas precisamos buscar garantir que essa luta existe, né? Porque, infelizmente, aqueles que estão desviados é porque permitiram a carne ganhar, né? Então, pararam de lutar contra a carne, né? Mas, para nós, Deus espera que essa luta continue até o fim. Precisamos ter o nosso espírito forte, aquecido, lutando contra a nossa carne, né? Contra as nossas paixões, contra as nossas concupiscências. Amém? Vamos lá no tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Ponto 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Amém? Então vamos lá em João capítulo 17. Uma oração de Cristo, né? Capítulo 17, versículo 14, né? Uma oração de Cristo por nós, né? É uma das passagens mais lindas, né? Aquele que era Deus se veio em carne para morrer por nós, mas ao final, antes de morrer, ele ora, roga ao Pai pelas nossas vidas, né? Quão profundo é isso, né? E o que ele fala, o que ele pede ao Pai por nós? Diz assim, João 17, 14.
João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, pelos discípulos, né, que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Né? Então, Jesus rogando por nós, né, por aqueles que viriam a crer nele. Né? E o pedido dele é santificação. Né? Deus, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, né, irmãos? Então, a santificação precisa estar na prioridade zero das nossas vidas, né? A gente brinca, né, no mundo corporativo sobre prioridades, o que é prioridade. Para a nossa vida, o que é prioridade zero, irmãos, é santificação. É busca por essa santificação na palavra, na verdade do Evangelho. Amém? Ponto 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Então, é o engano a si mesmo, né? Então, quem não estiver buscando essa veste no Espírito, né? E Jesus se coloca a santificar-nos, né? Ele fala no versículo 19, né? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Cristo se coloca à nossa disposição, né, através do seu Espírito, para nos santificar. Quem não tiver dessa forma, irmãos, infelizmente, não estará nas bodas do Cordeiro. Né? É claro que Deus tem os seus meios, né, com a vida de cada um. Né? O ladrão da cruz foi ladrão a vida inteira, né, e foi salvo no último momento. Deus tem seus meios, né? Mas para nós estamos recebendo essa informação em vida, né? Todos aqui, graças a Deus, estão saudáveis, né? Vieram aqui para receber essa informação, né? O ladrão da cruz, ele recebeu a informação no último momento. Então, Deus tem seus meios, né? O que importa é que nós não estaremos desapercebidos, né? E graças a Deus, porque estamos numa igreja que não nos permite estarmos desapercebidos com respeito à vontade de Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá agora para o tópico 3.1. Agora, quais são as nossas armas, né, para buscarmos vencer o mal, vencer a nossa carne e pregar a palavra de Deus? As armas da igreja do Deus vivo, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade.
e por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Amém? Então, nós fomos depositados, né, por Deus, né? Nós somos a igreja que é fiel depositária, né? Quando nós fazemos um depósito num investimento, nós colocamos, além da questão financeira, nós colocamos uma esperança, né? Que aquilo vai se multiplicar, né? Uma fé, né? Uma expectativa. Tinha outra palavra que eu tinha pensado, mas vamos lá. Deus, da mesma forma, quando depositou o seu Espírito, né? Depositou Jesus nessa terra, né? Depositou o seu Espírito em nós, tem a mesma expectativa, irmãos. Que nós multipliquemos, né, discípulos para Ele, né? Que Ele tem essa fé de que nós seremos, né, obedientes até o final. Nós seremos guiados por esse Espírito, que permitamos que esse Espírito realmente faça em nós a sua obra. Então, as expectativas do depósito de Deus em nós são muito maiores, porque quando nós fazemos um depósito, um investimento, a gente coloca um dinheiro, né? um valor financeiro, né? Mas nós temos em nós, depositados por Deus, algo que não tem valor, né? Que é uma riqueza imensurável, né? Que é algo que, por isso que eu trouxe a ministração, né? Lá do louvor, lá do Fernandinho, me esqueci o nome da menina, da serva do Senhor, mas ela fala justamente isso, né? É a maior riqueza, né? A expressão exata da riqueza, da maravilhosa graça, da bondade, daquilo tudo que está no universo. Não se pode contar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, né? Não é comparável, né? Então, esse maior valor, né, a mais-valia de Deus, né, o seu Espírito, né, que é Deus, foi depositado em nós com a expectativa, com a esperança, né, que é a palavra que eu tinha esquecido, de que as coisas vão acontecer, né, e que nós devolveremos o seu Espírito e viveremos com Ele eternamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, são muitas as expectativas de Deus, né, e nós precisamos agarrar nessas expectativas e buscar. E quando a gente dá um exemplo, né? Tem um investimento que você coloca um dinheiro num fundo. O que é colocar num fundo, né? O fundo tem um gestor, né? Ele pega esse dinheiro de vários investimentos de pessoas que depositam no fundo e faz os investimentos, né? Buscando ter a maior rentabilidade possível. Esse tipo de pessoa, ele, por baixo, trabalha 14 horas por dia, porque ele só pensa em conseguir a maior rentabilidade possível, porque ele está competindo com vários outros fundos de investimento, e a pessoa que acreditou nele, né, ele quer buscar recompensar, né, porque senão a pessoa vai tirar o dinheiro e vai depositar em outro, né? Então, da mesma forma, nós precisamos trabalhar para o Senhor, irmãos. Deus depositou em nós o seu Espírito, precisamos fazer cumprir aí, né, o ano do serviço, né? Precisamos servir, né, para que esse Espírito seja multiplicado nessa terra, porque está precisando, né? Esse mundo realmente está muito afastado de Deus, e é muito triste isso. Vamos lá em Lucas, capítulo 21, versículo 29.
Lucas capítulo 21, versículo 29. Parábola da figueira, exortação à vigilância. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, nossa luta aqui, irmão, nossa busca é por escapar dessa tribulação, porque não vai ser fácil não, irmãos. Imagine o mundo definitivamente entregue, né, ao reino do diabo, né, disfarçado de um líder, né, que 3 anos e meio vai enganar as pessoas para os 3 anos e meio seguintes trazer só destruição, né? E o juízo de Deus estará sendo realizado, basicamente, né? Então, precisamos escapar disso aí, irmãos. Precisamos buscar esse escape aí, porque não vai ser fácil, né? E Jesus fala uma coisa muito interessante, né? Acautelai-vos, né? Para que nunca o vosso coração fique sobrecarregado. Aí ele vai falar sobre as preocupações desse mundo, né? Então, como muitas das vezes nosso coração fica sobrecarregado com as preocupações desse mundo, né? E ele vai dizer que para essas pessoas que estão sobrecarregados com essas preocupações, aquele dia pode vir repentinamente como um laço, né? Então, imagine que tristeza, né? Você passar a boa parte da sua vida, né, tendo recebido informações e por conta de coisas desse mundo, o dia do Senhor vir como um laço, né? Então é algo que não quero viver de jeito nenhum. Espero que nenhum dos irmãos viva, né? Estejamos juntos lá com as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos lá de novo em 2 Timóteo, capítulo 1. Esse início da Epístola de Paulo a Timóteo, né, é muito interessante porque é como se fosse a última palavra, né, de uma maneira até com muita angústia, assim, né, de Paulo. Timóteo, você é meu sucessor, cara. Preciso de você, eu preciso que você continue a obra, né, que você acompanhou comigo, que eu te passei. Então, esse espírito angustiado de Paulo, né, escrevendo, nós, nessa leitura aqui, veremos, né, e basicamente é para nós, né, no final, o que se espera de nós é que a gente também receba essa palavra e entenda que esperam muito de nós, né, não só o que Deus espera de nós, mas como a luta que os apóstolos teve, que todos os homens da fé tiveram, eles, quando morreram, torciam muito por nós, né? Creram muito que, olha, continuará existindo um povo e que vai guardar aquilo que eu pude fazer nessa terra enquanto vivo, né? E Deus continua esperando de nós, né? Assim como Jesus e o seu Espírito. Diz assim em versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Né? Então, provavelmente Timóteo recebeu alguma informação que Timóteo não estava com aquela mesma força, né? Com aquele mesmo ímpeto, né?
E ele chama Timóteo, pelo amor de Deus, cara, reavives o dom de Deus que há em ti, pela minha imposição, né, pela imposição que eu tive sobre a sua cabeça. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Guarda o bom depósito, né? Guarda esse depósito aí, irmãos, do Espírito Santo até o fim. Então, é muito interessante, né? Como Paulo chama Timóteo, né? Dá aquele último encorajamento a Timóteo. Timóteo, continua, irmãos, até o final, que a imortalidade está separada para nós, né? Então, esse é o recado, irmãos, para nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, né? Vamos guardar até o fim esse depósito, não vamos deixar escapar, não. Em nome de Jesus. Ponto 2. Último ponto aí da lição. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isto refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador, né? E aí diz o versículo de João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é muito difícil, né? Quando não nos posicionamos, né? Não nos opomos às obras do diabo, às obras do pecado, né? Não alertamos o nosso próximo de que aquele caminho é caminho de morte, irmãos. Então, aqui vai trazer muito sobre a questão da liderança, né? Mas para nossas vidas como um todo, né? Nós somos líderes de nós mesmos, né? Nós temos que liderar a nossa vida e permitir que o Espírito Santo guie-nos, porque, no final das contas, se nós não fizermos isso aqui, né? Se nós não ensinarmos as Escrituras, relativizarmos suas doutrinas, fazermos concessões ao pecado, nós estaremos refém desse mundanismo aí. Então, essas concessões que temos visto, infelizmente, em muitas denominações, irmãos, é algo que entristece muito o coração de Deus, né? Realmente é uma oração que Deus tem também me levado a fazer, né? Pela Igreja do Senhor no mundo inteiro, né? Porque a nossa preocupação não pode estar só com aqueles que estão próximos ou que fazem parte da
de onde congregamos, né? Claro que a oração pelo MJCP, né, vem ali na minha sequência, né? Primeiro pela igreja, mas depois a nossa oração pela igreja do mundo inteiro, né, que ela não venha se desviar, que ela venha guardar a verdade, que ela venha realmente ser esse baluarte, né, não fazer concessões ao pecado, né, não pregar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, né, não ler, que é o que a tese de Lutero, né, não trazer uma palavra que realmente ensine a Bíblia como um todo, né. Então, hoje nós temos visto que as pessoas, a Bíblia tem, sei lá, quase 2.000 páginas, muitos têm prego 100 páginas da Bíblia, né? Não pregam mais o que realmente a palavra como um todo, né, diz a respeito, não ensinam, né, que pregam só as partes que lhe convém, né, e que soarão bem aos ouvidos do ouvinte, né. Então, infelizmente, é tempo de realmente nós nos posicionarmos realmente em oração, né, e fazermos a nossa parte naquilo que nos cabe, de guardarmos a palavra, né, não tirarmos um pingo, um tio, né, nada, nenhuma vírgula dessa palavra, porque ela é a verdade absoluta de Gênesis a Apocalipse, né. Cada versículo, cada capítulo dela é importante para a nossa caminhada cristã. Então, vamos lá para os últimos versículos da manhã. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, o desejo de Deus é isso, irmão, nos conduzir ao triunfo, né? E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, nós somos o bom perfume de Cristo, né? Deus sente essa fragrância lá do céu, né? E olha, meu servo lá, bom e fiel, né? Que tem zelado pela minha palavra, que tem feito a minha vontade. Esse é o bom perfume que chega nos céus acerca daquilo que temos feito nessa terra, irmãos. Amém? E glória a Deus por isso, né? Para com este cheiro de morte para a morte, né, para aqueles que se perdem, né, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, precisamos ser essa carta, né, que leva a mensagem de Deus, né? Precisamos ser lido pelos homens como um servo, uma serva de Deus, né, do Deus vivo, né? E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa aula. Vou ler a conclusão, convidar o pastor Joaquim. Espero que os irmãos tenham entendido. Vamos ler a conclusão, então. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja,
e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Que aula abençoada, né? Alguns dos irmãos têm criança lá na EBD? Acho que o momento de pegar é agora, porque aleluia. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos orar, vamos voltar a orar, né? Após a escola bíblica, isso faz parte. Sai do seu lugar, venha. Você já se esqueceu como é que era? Ai, Jesus. Vamos orar, buscar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Jonas, dá a mão ao teu irmão aí. Dá a mão aqui ao teu irmão. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Eu vou pedir para o Márcio. Márcio, me dá um pedestalzinho desse aí. Vai botar aqui. Vai poder ficar mais à vontade para orar. Glória a Deus. Obrigado, Márcio. Obrigado. Glória a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai. Ó Deus, como aprendemos muito nesta manhã com relação à tua noiva, à tua igreja, Pai. Ó Deus, a tua obra a favor das nossas vidas. E o Senhor, Pai, requer de cada um de nós, Pai. Como disse Paulo a Timóteo, para reavivar, Pai. Ó Deus, o dom, a presença de Deus nas nossas vidas. Ó Deus, estamos retornando hoje com a escola bíblica, Pai. E retornando também com o momento da oração, Pai, após a escola bíblica. Ó Deus, que possamos, Pai, ó Deus, sentir a Tua presença em todo o tempo. A Tua palavra nos orienta, em todo o tempo sejam alvas as Tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É tempo de buscar ao Senhor, Pai. É tempo, Pai, de clamar a Ti, levantar a nossa voz, Pai. Ó Deus, àquele que tem todo o poder. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos, Pai, crendo, ó Deus, que o Senhor está no nosso meio. Essa é a fé que caminha com a igreja, Pai. Que o Senhor se fez, ó Deus, a favor de cada um de nós. Está em nós, Pai, habitando no nosso coração, porque Te recebemos um dia, Pai, e o Senhor é fiel. O Senhor não nos larga, o Senhor não nos abandona. A Tua palavra diz que o Senhor estará para sempre conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva o Teu povo, renova o Teu povo, renova o meu irmão, a minha irmã. Ó Deus, venha derramando sobre nós, Pai. Tu nos deste nesta manhã conhecimento e agora, Pai, Te pedimos o Teu poder. Porque o homem erra por não conhecer, Pai, as Tuas Escrituras e nem o Teu poder, Pai. Por isso, Pai, estamos aqui agora buscando, Pai, a unção poderosa do Teu Espírito. E queremos, Pai, ser renovados, fortalecidos, avivados, Pai. Oh, Ramande Calabachande Caia, Xandecomanaias. Oh, Remande Caia, Xuriande Calamanaias. Derrama sobre nós a Tua presença, Senhor.
Ó Espírito de Deus, vem renovando, fortalecendo, avivando. Ó Espírito de Deus, levanta, Pai, os vasos que durante esse período, Pai, tentaram se emborcar, Pai, mas que pelo Teu poder o Senhor levanta, o Senhor ergue as vidas, ergue, Pai, o Teu povo, os Teus servos, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai, ó Deus, levantar, como diz a Tua palavra, mãos santas, Pai, e dizer que só o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aleluia. Que o nosso discurso, que a nossa fé, Pai, que, Pai, ó Deus, a nossa palavra, Pai, seja sempre, Pai, ó Deus, segundo o Teu Evangelho, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, renova-nos nesta manhã, renova a Tua noiva, Pai. Oh, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, somos a Tua igreja, somos os Teus escolhidos, Pai. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos arrancou do império das trevas, das mãos do diabo, Pai. Hoje estamos nas Tuas mãos, Senhor, e o Senhor nos conduz segundo a Tua boa vontade, Pai. Oh, aleluia. Que possamos depositar, Pai, a nossa vida, a nossa esperança, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai. Ah, Deus, aviva, renova, ó Deus, renova as línguas no Teu povo, Pai. Renova sim, Senhor. Aquele que falava, Pai, que não tem falado mais, Pai, ó Deus, renova. Aquele que tem Te buscado, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito, derrama os dons, Senhor, nesta manhã. Tua palavra diz que a gente tem que buscar os melhores dons, Pai. Estamos reunidos para buscar os melhores dons, Pai, para sermos fortalecidos, Pai, avivados, renovados, Pai. Dá experiências ao Teu povo, Pai, porque Tu és vivo e eficaz. Tua palavra, Pai, não volta vazia. Aleluia. Aquece, incendeia a Tua noiva, Pai. Derrama o Teu fogo. Manaias. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos permanecer, Pai, fiéis. Que possamos permanecer, Pai, ó Deus, na Tua presença, sabendo em quem temos crido, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Por isso, Pai, derrama sobre nós a Tua presença. Oh, Ramande Calamanchomanaias. Enche a Tua igreja, enche a Tua noiva. Enche-nos com a Tua unção, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma o nosso ministério nas Tuas mãos, Pai. Os pastores titulares, os pastores auxiliares, os presbíteros, Pai. Ó Deus, os levitas da Tua casa, o corpo diaconal, os obreiros, Pai. Ó Deus, que possamos estar unidos, coesos na mesma visão, no mesmo parecer, que não haja entre nós divisão, contenda, discórdia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos nos manter, Pai, na Tua palavra, Pai, que não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, que não venhamos a nos adequar ao mundo, Pai. Ó Deus, que possamos, Pai, continuar sendo, Pai, a igreja viva, Pai, santa. Oh, aleluia. A coluna e baluarte da verdade, Pai. Xaramandecalamanchomanaias, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, os chefes de família, as esposas, Pai, os jovens, os adolescentes, as crianças, Pai. Ó Deus,
Dá livramento, Pai. Dá livramento, Pai. Oh Deus, confiamos em Ti. Que as ciladas do diabo não venham nos enredar, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida dos idosos da Tua casa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, a área, Pai. Oh Deus, cada área desta igreja, Pai. Área de ensino, área do louvor, área, Pai, oh Deus, do diaconato. Área, Pai, da pregação, do ensino, Pai, que tem os cursos, Pai. Estamos no primeiro semestre, Pai, novos cursos surgirão. Ó Deus, em nome de Jesus, dá graça, sabedoria na condução, Pai. Tudo que fizermos, tudo que colocarmos as mãos, Pai, que o Senhor venha, Pai, santificar, que o Senhor venha, Pai, ó Deus, agir, abençoando, suprindo, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes desta casa, Pai. Abençoa, Pai, os projetos desta casa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Confirma, Pai. Continue curando, libertando, Pai, salvando neste lugar, batizando com o Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, dependemos de Ti, Pai. Dependemos de Ti, Pai. E somos gratos, Pai, pelo sopro de vida. Aleluia. A Tua igreja, Pai, como foi ensinado nesta manhã, Pai, espalhada pela face deste mundo, Pai. Que ela venha para o centro da Tua vontade, Pai. Que Tu venha ser o centro, Pai, da igreja, Pai. Aquelas que o Senhor está do lado de fora, Pai, que possa abrir a porta, Pai, e receber de novo a Tua presença. Pai. Porque os dias são maus, Pai. Ó Deus, os dias são perversos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, os dias estão difíceis, Pai. Quanto mais longe da Tua presença, que essas igrejas, Pai, venham se arrepender e venham se quebrantar na Tua presença, Pai. Ó Deus, também, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos, Pai, a nossa igreja lá na Bolívia, Pai. Toma a vida do pastor Marco, da pastora Nancy lá, todos aqueles irmãos daquela igreja, Pai. Que eles possam continuar firmes, inabaláveis, sempre abundantes na Tua obra, Pai. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, Pai. Ô Espírito de Deus, queremos orar também pelo culto de logo mais, Pai. Toma, Pai, o culto de logo mais nas Tuas mãos, Pai. Ei, decalamanchomanaias. Venha usar o pregador, pastor Fernando, Pai. Dê graça a ele, Pai. Tua unção esteja sobre a sua vida. O louvor, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Pai, ó Deus, ministrar nos nossos corações também, Pai. No momento do louvor, Pai, que possamos prestar a Ti um culto, Pai, racional, Pai. Ó Deus, estaremos aqui por vontade própria, Pai, porque queremos Te cultuar, porque